Povo de Deus, estamos aqui para mais um EBD e dessa vez vamos falar do livro de Cantares de Salomão. Semana passada falamos de Provérbio, hoje vamos falar de Cantares e na próxima de Eclesiastes. Pegue aí um bloquinho para anotar, pegue o seu caderno, uma garrafa de café e vem com a gente. Cantares de Salomão é um livro escrito por Salomão. E informação muito boa essa. Embora há pessoas que digam que não foi Salomão, tem muita gente que acha que não foi Salomão que escreveu Cantares, mas o próprio texto começa dizendo que foi escrito por Salomão. O que é que Cantares é? Cantares é um grande poema. É um grande poema que fala sobre o amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher, o amor entre marido e esposa. Já se levanta a nossa primeira questão. Qual é o objetivo de Cantares? Muitas pessoas ao longo da história têm procurado outros significados para o livro de Cantares e têm apelado para significados mais alegóricos. Por exemplo, dizer que Cantares na verdade não fala sobre o amor. Cantares não fala sobre o amor conjugal. Cantares na verdade fala sobre o amor de Deus para com a igreja, porque Salomão simboliza Deus e a Sunamita simboliza a igreja. A gente pode fazer esse tipo de paralelo? Pode fazer o paralelo. Mas quem está fazendo o paralelo é a gente. Não é bem isso que está escrito. O texto ali, quando a gente está lendo, ele não fala de igreja, ele não fala de Deus. Ele é muito direto, ele fala de Salomão e fala da noiva dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações alegóricas. A gente pode fazer alegoria? Pode. A gente pode tirar lições importantes disso? Pode. Deus nos ama muito? Realmente nos ama. E esse paralelo é um paralelo que a gente pode fazer. Mas a gente não pode fugir do que o texto está falando. E o texto está falando ali do amor de Salomão pela sua noiva, do amor de um homem por uma mulher. O relacionamento homem e mulher, esse relacionamento amoroso é algo muito importante e é algo que Deus se preocupa muito. Existem muitos textos na Bíblia onde Deus fala sobre a família, onde Deus fala sobre essa união, sobre o homem e a mulher, sobre o casamento. Isso começa lá no Gênesis e vem caminhando por toda a Bíblia e é um assunto muito importante porque a família ela é a base da sociedade. Uma família desestruturada tem uma tendência muito grande de gerar filhos desestruturados. Já uma família alicerçada na rocha tem uma tendência de gerar filhos alicerçados no Senhor. Por isso, a família é algo muito precioso. O casamento, o relacionamento homem e mulher é algo muito importante. Não é à toa que tem um livro na Bíblia que fala só sobre isso. Cantares de Salomão foi um grande poema que Salomão fez e ele é escrito em forma de peça. Ele é uma peça, ele tem várias cenas, a cena 1, a cena 2, a cena 3. Alguns livros famosos foram escritos em forma de peça. Por exemplo, a história famosa de Romeu e Julieta, ela, escrita por Shakespeare, ela é uma peça, ela foi escrita em forma de peça. Se não me falha a memória, todos os textos de Shakespeare eram peças, mas eu não tenho certeza sobre isso. Mas eu acho que eram sim. Cantares não foi diferente. Cantares é escrito em forma de peça, uma peça que fala sobre amor. Uma peça que fala do homem e da mulher. Quem leu os textos da leitura diária viu que tem momentos ali de declarações, tem momentos de elogio, e tem uns elogios até meio estranhos, né? Quando ele fala assim, você é bela como a égua do faraó. E você diz, meu Deus, isso não faz o menor sentido, bela feito uma égua, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, que nós estamos lendo um poema. Lembrem-se, poema, então é uma linguagem figurada. Então, linguagem figurada a gente não pode interpretar ao pé da letra. Salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, tudo é poema, tudo é linguagem figurada, não pode interpretar ao pé da letra. E segundo, que nós estamos lendo um poema de, sei lá, mais de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, lá do Oriente Médio, então não dá para querer comparar. Se hoje você fala assim, aí, mó gatinha. Naquela época o cara falava, aí, parece a égua do faraó. Então, cada povo com suas comparações, cada povo com a sua cultura. A gente tem que entender a essência daquilo ali. A gente poderia falar muita coisa sobre Cantares de Salomão, porque como Cantares de Salomão é um grande poema, tem muita linguagem figurada, e Salomão era um cara muito inteligente, e ele ainda estava escrevendo sobre esse assunto desse relacionamento interpessoal, né, de casamento. Esse é um livro que tem muita figura de linguagem, esse é um livro que tem muitos jogos de palavra. Então tem pessoas que estudam o hebraico a fundo e ficam fuçando ali o livro de Cantares, sempre encontrando ali um jogo de palavra interessante, um significado oculto, às vezes um duplo sentido numa frase. Isso é muito legal, mas exige ali um estudo muito grande. Eu já me aventurei a ler algumas coisas, pesquisei com alguns colegas. É muito legal e esse é um livro assim muito rico, muito profundo em termos de literatura, em termos de poesia.
Mas a gente vai pegar um pontozinho importante desse livro para a gente refletir. Vamos falar sobre a forma dele em quiasmo e sobre o que é a mensagem mais importante que esse livro nos traz. Se você não lembra o que é quiasmo, não se preocupe que a gente vai relembrar agora. E se você é um novo aluno da classe Mais Que Vencedores, um desses alunos que chegaram na época da quarentena, não se preocupe que nós vamos voltar nesse assunto para lembrar você agora. O que são quiasmos? Quiasmos são figuras de estilo, são formas de você construir um texto e deixar ele mais bonitinho. O quiasmo basicamente é uma figura onde você pega uma informação no início do texto e repete ela no final. E pega uma informação mais do meio e vai repetindo mais para cá. E assim você vai trocando a informação de lugar. Por exemplo, um quiasmo em português: o espelho reflete sem falar. O tolo fala sem refletir. Bonitinho. Percebeu que o espelho reflete sem falar. O tolo fala sem refletir. Refletir ficou no começo, refletir ficou no final. Falar ficou depois, falar ficou depois. Isso é um quiasmo, a gente troca a ordem das palavras. Na Bíblia nós temos muitos quiasmos e eu separei alguns deles, estão anotados aqui do lado. Eu vou ler alguns para vocês. O primeiro está lá no Evangelho de Marcos. Isso, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27, diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Perceberam aí que sábado está nas pontas e homem está no início? Ele fala homem, homem, ele fala sábado, sábado. Mas ele alterna a ordem. Ele fala sábado, homem, depois ele fala homem, sábado. Ele alterna. Isso é um quiasmo. A parte mais importante do quiasmo é o que fica no meio. É a parte que fica no meio. Às vezes a parte do meio nem repete. Se for um quiasmo assim de 5, aí esse repete aqui, esse repete aqui e o meio não se repete. Se for um quiasmo de 4, o meio ele se repete. Geralmente, quase sempre, a parte mais importante do quiasmo é o meio. Esse que nós falamos mesmo, que Deus não criou o sábado por causa do homem, mas o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa de sábado. O que é que está no centro dele? O homem. O que é mais importante? O homem ou o sábado? O homem. Então, o quiasmo funciona assim. Um outro quiasmo famoso e fácil da gente ver está lá em Isaías. Eu vou ler para vocês Isaías no capítulo 6. Verso 10 diz o seguinte: torne insensível o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração. Eu coloquei a imagem coloridinha aí, dá para vocês verem a repetição. Vocês veem que eles falam uma coisa, e depois ele repete a mesma coisa que ele falou, mas de forma alternada. E isso é um quiasmo. Qual é o centro desse quiasmo? É a parte mais importante dele, que é justamente quando ele fala: fecha os olhos para que não venham a ver com os olhos. Ou seja, eles vão ficar sem entender nada. Essa é a parte mais importante. Existem alguns livros da Bíblia, livros inteiros escritos em forma de quiasmos. Lamentações de Jeremias é um livro desse. O livro inteiro é um grande quiasmo, onde o capítulo 1, o que ele fala no capítulo 1, ele volta a falar no capítulo 5. O que ele fala no capítulo 2, ele volta a falar no capítulo 4. E o capítulo 3, que é o centro do quiasmo, é a parte mais importante. É o grande momento do livro. Cantares de Salomão também é escrito em forma de quiasmo. Só que a gente não percebe isso através da divisão de capítulos. Porque o texto inicialmente não tinha capítulo. O texto que Salomão escreveu não tinha capítulo, era um texto corrido. Esses capítulos foram colocados depois, eu acho que no século 13 depois de Cristo foi quando dividiram os capítulos. E o rapaz que dividiu, ele não percebeu o quiasmo. Mas estou colocando aí na tela a organização do livro, né, segundo essa divisão de quiasmos, e você pode ver que ele tem um centro. Esse centro é a parte mais importante do livro, é o que está no centro do quiasmo, é aquilo que Salomão queria chamar a atenção para a gente, que é justamente o casamento. O casamento, gente, é algo muito, muito, muito importante. A palavra de Deus fala lá em Hebreus que o leito sem mácula, ele é honroso. Então o casamento é algo honroso, o casamento é algo que deve ser respeitado. Infelizmente, na nossa sociedade, o casamento tem sido deixado de lado. Muitas pessoas não querem mais se casar hoje em dia, as pessoas preferem se amigar porque é mais barato ou porque é mais prático. Na verdade, elas estão apenas fugindo da responsabilidade. E a sociedade tem lutado muito contra o casamento. Nós temos aí a questão do gênero, que vem querendo acabar com o casamento. Nós temos a questão do poliamor, as pessoas casarem com mais de uma pessoa. Eu posso casar com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. E isso vem acabando com o casamento no modo bíblico. Existe a questão também do relacionamento aberto, ou seja, você está casado com alguém, mas aquilo não te impede de viver aventuras e ter um relacionamento com outras pessoas, entendeu? Desde que seja de comum acordo com seu cônjuge. Gente, tudo isso está errado, tudo isso vai contra o que Deus planejou, vai contra os planos da palavra de Deus.
Não se esqueça que a família é algo muito, muito importante. A família é tão importante que desde o início, desde o Gênesis, Deus estabelece a família. A família é a base da sociedade e uma família bem estruturada, ela tem tudo para gerar filhos bem estruturados. Enquanto uma família desestruturada pode ser uma bagunça e bagunçar a cabeça de uma criança. Família é tudo, família é a base, família é a organização. E a família, ela se inicia com o casamento. Casamento é muito importante. O relacionamento entre homem e mulher é algo muito, muito, muito importante. Não deixe a sociedade fazer você pensar que isso é bobeira. É algo muito importante. É tão importante que a gente tem um livro na Bíblia só falando do amor do homem para a mulher. Então, meu amigo, você que é casado, valorize o seu casamento e repense se você está dando o devido valor ao seu cônjuge. E você, meu amigo, que é solteiro, passe a orar mais pelo seu futuro casamento. Dependa de Deus na escolha do seu cônjuge, porque é algo realmente muito importante. E não tente passar os pés pelas mãos, não. Um casamento começa no altar, casamento começa no casamento, família começa no casamento. Nada de pular casamento, nem pegar nada que era depois do casamento e botar para antes, que isso não vai dar errado. Isso vai dar errado, isso não vai funcionar. Pessoal, estamos ficando por aqui. Foi uma breve pincelada sobre o livro de Cantares. Atualizamos ali o pessoal do Quiasmo, que a gente tinha esquecido. Tem muito mais coisa para falar. É um livro assim muito profundo, um livro cheio de coisinha legal. Mas eu recomendo quem não tiver lido a ler o livro em casa. Semana que vem nós vamos falar do livro da Bíblia, que talvez seja o livro mais difícil da gente ler e entender. É um dos livros que a gente lê e se não souber o que está lendo, pula da ponte. É um livro difícil, complicado de entender. Tem passagem bonita, mas se você ler todo, você fica doido. Não é Lamentações, é o livro de Eclesiastes. Semana que vem nós vamos tentar destrinchar Eclesiastes. Vamos ver como esse é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima.